E agora tem uma semana que eu venho falando algumas coisas e mantendo a conversa com a Lucélia, né, que ela é design de sobrancelha, para ajudar ela a ter mais cliente. E eu sou o Ivan Porto e eu ajudo designers de sobrancelhas a lotarem a agenda com design de sobrancelha e henna. Bora? E agora dá um curtir no vídeo para eu entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e poder produzir mais desse assunto para você. E aí, então deixa eu te perguntar. Da última vez que a gente conversou, você estava falando, né, da questão dos clientes, que precisava de mais clientes e a gente, inclusive, falou assim, ó, a gente pode fazer uma campanha, rodar uma campanha de maneira gratuita, né? E aí depois você falou assim, poxa, eu já investi tanto, né, em tanta coisa, você já fez panfleto, já deu aquelas suculentas para chamar a atenção das clientes, né, que a gente tinha falado. O que mais que você fez aí que de tentativa, né? Foi panfleto, né, que foi que eu acho que foi o gasto mais alto, né? Você lembra quando você gastou com panfleto? Opa, tô colocando a Foi mão. 300 reais. Uns 300, nossa. Com as suculentas eu gastei 100, só que eu 250. Com a suculenta, quanto? Eu não ouvi direito. 250? Isso. Já fiz anúncio no Instagram, na verdade, no Instagram, eu não tinha muito direcionamento, né? Então eu fiz da forma que eu achei que era certo na época, né? Eu cheguei a fazer uns quatro desses, mas não foi muito caro, foi 30 reais por anúncio, né? Só que como eu não teve direcionamento, tinha assim, gente lá da Bahia queria que eu Ah, soubesse, sim. entendeu? Entendi. Não tinha. Você não colocou, por exemplo, só para o seu bairro, você não limitou as pessoas, o Não, público, né? Nada não. certo. Aí Bom, atrapalhou um pouco. então, quando a gente tinha conversado, você falou assim, pô, eu não tô afim de fazer completamente gratuito. Mas então vamos fazer 50%, né? Você até sugeriu, falou, pô, de uma outra vez eu cheguei a fazer, você fez, a gente tinha rodado uma antes, né? Eu tinha ajudado você a fazer uma faz um tempão, eu acho que foi no começo do ano, foi no começo do ano? E vieram algumas clientes, né? Sim, vieram, mas assim, eu acho que foi mais erro meu de não conseguir fidelizar elas depois, entendeu? Deu Elas chegaram a vir e ficaram mais de um mês ou chegaram. não, uma só por mais de um mês, mas Mas depois elas algumas vieram pelo menos um mês. vieram pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Uhum. Certo, então, e a gente tinha conversado também sobre isso, que realmente quando você faz um processo de mandar a mensagem e chamar a pessoa, é extremamente importante esse essa pessoa, né, já ter um padrão de como que vai ser o atendimento. Já tem que saber, você já tem que saber certinho o começo, meio e fim do atendimento, porque para ter clareza do que essa cliente, de onde que vai sair, por exemplo, ela vem, o que você vai falar para ela? Você vai perguntar alguma coisa? Todo esse processo que é o que a gente vai fazer ainda. Então, a primeira parte foi a que a gente fez. Então, vamos falar sobre ela. Essa semana, eu pedi para você fazer, eu mandei uns 7 textos diferentes, no caso, mandei os textos, eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu pego para mostrar os textos do anúncio, que é exatamente o que precisaria se falar no anúncio, né? Sim, E aí você, no caso, você tinha que fazer a parte criativa, tinha que gravar o vídeo. O que você sentiu aí com relação a isso? Como que foi essa experiência de fazer um vídeo sabendo que ele vai ser veiculado como um anúncio? Como que foi? não foi fácil. Assim, nossa, eu gastei um dia inteiro para conseguir fazer um. Então, assim, minha filha me ajudou muito, mas, nossa, eu achei muito difícil. Só que no final das contas saiu um vídeo bem bonitinho.
Foi, eu vi, ficou bem legal mesmo. Olá, se você é mulher, tem de 25 a 35 anos de idade, mora no Tirol, na região do Barreiro, eu vou lhe presentear. Eu sou a Lu, especialista em sobrancelha. Eu vou te dar 50% de desconto no seu primeiro design. Ficou interessada, né? Em algum lugar aqui na tela terá um botão de WhatsApp. Clique nele, me mande uma mensagem e te espero aqui. Foi, não, eu acho que foi falta de experiência também, né? E a gente falar Então, é direto da exatamente. câmera, assim, a gente fica um pouco envergonhado, vamos dizer assim, né? No Mas no começo, final, né? é. Então, os outros ainda eu não fiz, você me mandou mais, né? Uhum. Eu fiz um para a gente começar a campanha agora, no início de novembro, e não gravei os outros ainda, porque eu demoro um dia inteiro para poder conseguir fazer um. Ah, mas isso daí, ó, é a prática que leva à perfeição, né? Agora, pensa, por exemplo, o tempo quando você começou a fazer os designs. No começo não era realmente mais difícil. Um design, geralmente hoje, você faz em quanto tempo? Ó, se for um design natural, simples, né? Isso, Ele minutos. uns 20 minutos. E quando você começou, você lembra quanto tempo você demorava pra fazer um? Ixi, 40 minutos. 40. E olha que é um horário bom, hein? Porque geralmente o que eu vejo das meninas, assim, e até quando tinha um espaço lá e eu conversei, eu falava, quando a gente pegava, vamos dizer assim, uma nova pessoa para começar a agenda dela, era em torno de 1 hora o design. Então a gente já avisava nas mensagens que era muito importante. Então, se você está começando aí, está fazendo agora, e você demora mais, demora 1 hora para fazer o design e com rena demora 2, informa a sua cliente antes. Porque se você não fala, ela pode ficar, vamos dizer assim, ela pode ficar chateada. Imagina, ela já foi num outro lugar e demorou, sei lá, foi na Lu, foi 20 minutos. Aí vai no seu, você tá começando, então precisa de mais tempo, né? Então tudo bem de você, tudo que é combinado não sai caro. Aí você fala para ela, fala, olha, o design demora em torno de 1 hora, tudo bem? Ela vai falar, não, tudo bem, então beleza aí, tudo certo. Eu tô falando isso por quê? Porque com vídeo é a mesma coisa, né? Os primeiros vídeos, eles demoram um pouco mais. Lá na academia, quando eu tava falando com o Douglas, eu falei para ele, pô, tá vendo a tal situação? Eu falei, você pode pegar isso daqui, dá para virar um anúncio. Você pode pegar e fazer, ó, e aí eu faço, vamos dizer, como se fosse o exemplo para ele fala, caramba, cara, você falando assim parece tão fácil. Na hora que eu vou fazer, eu erro tanto, eu erro em cada pedacinho da frase. Eu falei, ah, mas é porque você não tinha o hábito de fazer, você está começando a fazer agora, e é normal, né? Eu já faço vídeo há mais tempo, então acaba você tendo se organiza. Uma coisa que me ajuda muito no vídeo é organizar pelo que você precisa dizer, né? O começo, meio e fim do que precisa falar, os pontos ou palavras-chave. E às vezes, sabe o que eu fazia? Pegava um papel e colocava do lado do celular, mas não com o texto todo, porque senão sempre parecia que eu estava lendo. Sempre depois. Na hora, para mim, estava indo maravilha. Na hora que eu pegava e mostrava para uma outra pessoa e falava: Você acha que eu tô lendo ou não? A pessoa olhava, nem sabe nada de vídeo. Tá lendo. Falava: Caramba, mano, eu tenho que fazer. Eu Aí fiquei ela. Acontece. E mesmo a gente na hora fala: Nossa, esse daí ficou profissional. Aí na hora que você vai ver, você fala: Você tá lendo, você dá pra perceber que tá lendo. Aí depois eu comecei a fazer esse negócio de palavra-chave que aí ajudou muito. E na hora eu que você usei, foi fazer para você conseguir, você fez como? eu imprimi, né, eu queria, né, fazer e coloquei no tripé, atrás da câmera. Então, aí no início eu comecei lendo, aí ficou estranho. Aí depois eu consegui, aí eu falei, depois você vai. E aí para decorar, né, gastou tempo. Mas aí É, depois, quando eu esquecia, eu fui pegando os pedaços da frase, aí deu certinho. Aí eu consegui fazer, mas demorou. foi, Aí ficou. Na hora, já e eu mostrei aquele lá pro. Falei aqui, ó, Douglas, tá vendo aqui, ó? Ela fez. Ele, nossa, mas ela tem mó desenvoltura, ela conseguiu fazer o vídeo e tal. Eu falei, então, agora deixa eu te. Que eu mostrei direto pra ele, falei, caramba, olha só o que a Lu falou.
que a Lu conseguiu fazer? Aí ele olhou e ele falou, não, mas aí é o seguinte, ela já faz isso. Eu falei, então, aí é que tá. Você tá vendo o resultado de 46 vídeos que ela gravou pra sair esse. Aí ele, caramba, eu falei, então, é que assim, você tem que fazer até acertar. Eu vou mostrar aqui quais são os modelos, né, do anúncio que eu escrevi aqui, que as meninas podem adaptar, né, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Então, ó, esse daqui é o primeiro modelo, né? Então, esses modelos, eles são modelos já para design de sobrancelha fazer direto, depois dá para fazer variações. Então, esse aqui é o anúncio 1, que é o diretão, ele tem que ter 45 segundos e ela tem que estar de pé. E aí ó, se você é mulher de 25 a 35 anos, se mora aqui no bairro tal, eu vou te dar um presente. Eu sou a Lucélia, especialista em sobrancelhas, e vou te presentear com um design de sobrancelhas personalizado. Ficou interessada, né? Se você nunca veio aqui, eu coloquei isso daqui porque eu fiquei imaginando que as suas próprias clientes, de repente, vão ver esse vídeo, que eu não tenho uma ferramenta que eu consiga excluir elas de ver. E aí, se ela ver e achar que ganhou e for lá, e aí você vai ter que dar, então aí é sacanagem, né? E aí, no final, ó, então, em algum lugar da tela vai aparecer um botão, clique e manda uma mensagem no WhatsApp, porque... e aí você tem... Isso é importantíssimo. Agora mesmo, por quê? Porque você merece. Te vejo aqui. Alguns pontos desse anúncio que são importantes ressaltar. Primeiro, quando você fala, se você é mulher de 25 a 35 anos e mora aqui no bairro tal, você já identifica quem é a pessoa com quem você quer falar. Às vezes a pessoa fala assim, alguma das meninas pode ter falado, nossa, mas eu posso atender de 18 a 60 anos, não tem problema. Só que é muito difícil você fazer um anúncio e abranger tanta gente. Você acaba não alcançando ninguém. Então, o seu público principal, ele é o alvo. Você tem que colocar o Instagram para achar a pessoa que é a pessoa que vai vir, vai fazer assim, sem margem de ficar errando, né? Se o seu público não é feito na maioria de meninas de 18 a 20 anos, então não dá para fazer falando que é de 18 a essa idade. Tem que colocar. Vou te dar o presente. No caso da Lu, o que a gente mudou nesse anúncio? Que esse daqui são os anúncios originais, que era o gratuito. Ela vai presentear a cliente, ela fala depois que é com 50% de desconto. Então, quando a pessoa for clicar no WhatsApp, ela está sabendo já que vai ter o anúncio, que vai ter o design que ela vai fazer, só que não é o design não é 100% do valor. Ela vai, no caso, metade ela vai pagar. Gente, lembrando, é 50% do design. Porque os produtos de rena e tudo é muito caro. Então, se você coloca e vai estender isso para rena, eu não sei se compensa fazer nesse momento. Por quê? O que é esse tiro inicial? É um tiro, primeiro, mais certeiro, porque é um anúncio direcionado para o seu bairro. Não é qualquer pessoa que vem, são as pessoas próximas. Ah, mas eu não posso fazer para a cidade? Essa estratégia, ela é uma estratégia de ganho de território. Então, primeiro faz só para o bairro e depois faz para um pouco mais de quilômetros, né? Um espaço um pouquinho maior, depois um pouco maior, por quê? Aí você vai ganhando espaço, ganhando território. Até quando perceber que as mensagens estão vindo bem poucas ou de repente não está mais sendo interessante, só que até acontecer isso demora muito. Tem uma... na onde que é a rua lá da academia do Douglas, é o seguinte, tem um estúdio de sobrancelha que fica, nossa, não é 40 metros, é pertinho, é pertinho. E uma das meninas da recepção de lá, ela foi um dia lá na academia e tava perguntando, nossa, eu nem sabia que era aqui. Gente, a academia é grande e ela fica com a porta aberta só que ela não passa na frente, ela vai até o estúdio e entra. Então ela não desce um pedacinho da rua para ver. Olha só, ela não sabia. E a academia tá lá desde janeiro. Desde janeiro, vai fazer um ano. E ela não sabe. Então, a gente não pode ficar pensando, nossa, todo mundo sabe que eu tenho um espaço aqui. Não, ninguém sabe. Só quem sabe são as pessoas que você falou, suas clientes, e de boca a boca. Então, quando o Instagram avisa, você começa a ter uma visibilidade muito melhor. Então, E ainda mais no meu caso aqui, que é um bairro, né? Ou num bairro no seu caso é um bairro?
é residencial. Eu tenho médicos. Onde eu trabalhava era uma área comercial, aí sim, aí passa, era um grupo de voz tão grande, aí todo mundo já entrava, né, normal mesmo, porque já estava aquilo ali anunciado. Agora, quando é um bairro residencial, se não tivesse divulgação, ele fica E mais olha difícil. que coisa doida, né? Quando eu tinha o espaço de sobrancelha lá, com o que eu tinha montado, era num lugar residencial, e eu preferia no lugar residencial. Por quê? Tinha mais lugar para parar carro, era mais É, tranquilo, era um bairro que era bairro de casa. Outra coisa que para mim era muito vantajoso, o aluguel era mais barato. Por quê? Era uma casa, né? Era o fundo de uma casa o estúdio. Então você fala assim, uhum, nossa, mas não vai ser na frente. Gente, não tem problema. Não tem problema. Inicialmente, eu não tinha conhecimento dessas ferramentas, então o trabalho era manual, era na rua, era com as proximidades, com as pessoas, fazendo. A gente chegou a fazer panfleto na ocasião, só que era muito escondido. Então, com esse tipo de ferramenta que tinha antigamente, assim, era muito ruim realmente, né? Não dava, não funcionava, não dava resultado, não via cliente vindo, basicamente era isso, né? E sim, eu preferia. Tem gente que tem de porta para rua e é num bairro comercial, nossa, a pessoa é mais fácil, veja bem. Mas pode ser que tenha gente que passa ali o dia inteiro e nunca entra nem para conhecer e para ver. E quando você fala diretamente com a pessoa desse jeito, né, ó, um outro ponto aqui. Então, ó, tem o negócio de dar presente, quem é que não quer ganhar presente? Você se identifica e ela vai saber que você é especialista em sobrancelha. Você fala que você vai presentear. Aqui, no caso, é presentear com design. Lá você, no caso, fala que é 50%, né, do design. Aí ficou interessada. Se você nunca veio aqui, por quê? Se a pessoa já foi, se ela já é cliente, aí ela não vai poder fazer o negócio com 50%, né? E aí, em algum lugar da tela vai aparecer um botão, e sempre muito importante dar um motivo para ela fazer isso agora. Por quê? Você está competindo com meme, com um monte de coisa na internet ali, e é importante conseguir fazer ela mandar uma mensagem naquele momento. E aí, quando a gente for. Aí, então, essa é a primeira parte, vamos dizer assim, de que a gente vai fazer. A gente vai rodar essa campanha, né? Aí eu conversei com a Lu, ela prefere a partir do dia primeiro, né? Você tinha falado? Para começar o mês já fazendo o negócio certo, tal, bonitinho. Então a gente vai fazer isso dessa maneira, né? Para poder segunda-feira, então segunda-feira coloca no ar, pela manhã a gente combina um horário, entra, faz tudo certinho. Só que aí o que acontece? As mídias elas já têm que estar todas prontas. Ah, uma outra coisa que eu inclusive esqueci de falar para você. Eu estava falando um dia, tava falando na academia com o Douglas, falou, nossa, o vídeo da Lu ficou bacana, ficou legal, tal. Eu falei, então, você sabe que tem uma coisa que eu esqueci de avisar para ela e que é fundamental no vídeo, é que precisa legendar esse vídeo. Porque as pessoas no Instagram, isso é um estudo que o Instagram fala pra gente. Eles falam que 80% das pessoas veem os vídeos sem áudio. Aí eu falei, poxa, é verdade, eu faço isso. Aí eu fiquei pensando, falei, vou perguntar só para ver se é bastante gente assim. Aí eu perguntei, tipo, pra minha mulher, pra minha irmã, para as pessoas próximas assim. Falei, você vê os vídeos com áudio? Ela falou assim, não, não. Só se parar, de repente, num vídeo que interessa muito mesmo, para ela entrar. Caso contrário, é sem áudio. Eu falei, caramba, então eu pensei, pô, de repente dá para pular essa etapa. Não dá para pular por quê? É perder 80% de um possível público do bairro. E como um bairro é limitado, tem uma quantidade de pessoas ali. Eu tenho certeza que a quantidade de pessoa do bairro é suficiente para encher a agenda. Só que para a gente não esperar isso, a gente, por exemplo, hoje você está sem cliente, certo? sim, É o tipo de coisa que realmente não pode acontecer. Você não tem condição, não pode ficar um dia sem cliente. Então tem uma outra parte da estratégia que é pegar na ferramenta que a pessoa tem, se você tem algum sistema aí, as clientes que não vieram mais de 30 dias, mas assim, você pega das mais antigas, pega de janeiro, quem não veio. Por quê?
Gente, pode realmente ter acontecido muita coisa. Eu lembro que quando eu fazia esse trabalho, né, porque essa parte de venda era a minha função. Então, eu tinha mais facilidade, porque eu fazia isso todo dia. Só que, veja bem, eu fazia isso durante uma hora e meia por dia. E dava para mandar mensagem para praticamente 100 clientes. Então, dá para mandar para bastante gente. Por quê? No próprio WhatsApp, você vai no WhatsApp de trabalho, tomara a Deus que você não tenha excluído as suas mensagens do WhatsApp todas, porque se você excluiu as mensagens, quando a pessoa exclui, tem uma das meninas aqui que eu converso com ela e eu falei, então, e as mensagens? Ela falou, Ivan, eu apago tudo. Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E de agora pra frente, não apaga mais. E depois eu vou até perguntar pra ela se ela continua apagando, porque eu acredito que não deve ter apagado, porque você consegue resgatar um monte de coisa. E uma outra coisa, para conseguir usar o WhatsApp assim, você tem que ter mandado uma mensagem para essa cliente toda vez que ela fez um agendamento, pelo menos tá agendado, um ok, qualquer coisa. Porque se não mandar, corre o risco de você mandar uma mensagem para uma cliente pensando que é antiga, só que ela veio 2 meses, 3 meses atrás. E aí o último contato que você tem, de repente você não mandou nada. Como isso não acontecia, a gente padronizou o atendimento na recepção de maneira que é assim. Todos os atendimentos, não importa, todos os atendimentos, pode ser um atendimento que você vai fazer que é de graça, qualquer coisa, todos os atendimentos, era obrigatório mandar a mensagem do agendamento, que estava agendado naquele dia, naquele horário, com tal profissional, tal valor, tal procedimento. Porque eu percebi que quando a gente mandava nesse início, vamos dizer assim, tudo certinho, a cliente já algumas vezes identificava o erro na hora. Tipo, nossa, mas eu não pedi nesse horário. Ou não era esse dia. Ou não era esse. Não é design, o meu é rena. Aí já evitava de você errar para daqui um mês você já acertava, já colocava na agenda bonitinho e já funcionava. Ah, mas Ivan, eu não tenho um sistema para mexer. Vai no caderno. Só que no caderno, por que é mais. Se você fez no caderno e o WhatsApp, aí maravilha, não tem diferença. Se você não fez, aí o sistema ele acaba sendo importante para você saber dos clientes que não vieram há 1 ano, aí vem vindo para cá. Conforme os dias, aí você vai pegando para falar. Então, eu vou me propor a fazer o seguinte trabalho com a Lu agora. Como você está sem sem cliente, basicamente, agora, e precisa, porque como que faz, né? Não tem cliente, não tem renda. Não tem renda, é um perigo, é um perigo. E mesmo sendo... a gente tinha conversado antes. Você tem os gastos que você tem aqui não são tantos, né? Dá para você falar o que mais ou menos? O que você tem de gasto aí no estúdio hoje? Acho que tem gerado material repogo, material que está faltando, quase R$ 150. É o café que é o mais caro, basicamente. Você falou, né? Que o pessoal, eu tomo café da vida. Mas olha, você sabe que quando eu fazia conta por design, eu colocava o custo do café por pessoa, como se cada pessoa tomasse um café. Isso é custo do design, porque todo mundo tomava café. Isso quando eu não colocava, mas às vezes ia uma pessoa, levava a amiga, ou a mãe, ou o filho, e todo mundo tomava café. Então, e o café aumentou muito, né? O custo das cápsulas, no caso que eu estou me referindo. Então, o que acontece? Tem algum momento, você pode, de repente, colocar o café normal. De repente, se você pode considerar, no dia de atendimento, fazer um café mesmo, e deixar um café ali, você sabe se não, dependendo de quantos atendimentos, você vê, se for, sabe que vai ter tipo 3 clientes na parte da tarde, passa um café, meia garrafa, leva, deixa lá, fala, gente, ó, tá fresquinho, acabei de fazer. Por quê? Porque só dá para manter determinados luxos enquanto você consegue, né? Que dá para fazer. Claro que assim, não, mas dá para fazer, tudo bem. Só que quem precisa pagar esse café, vamos dizer, é o trabalho. Se o trabalho não pagar, aí realmente não compensa manter. Precisa considerar, mas eu vou fazer como? Por enquanto, tira as últimas cápsulas que tem, deixa. Quando acabar, não compra mais.
deixa a máquina fora da vista e aí passa a ter o cafezinho. E beleza. Porque o café, a pessoa pode tomar café, pô. Não precisa, não tem um. Sei se faz uma garrafa de café, dá para tomar um monte de café, um monte de gente, né? É, É uma coisa para se considerar. Fala, Ivan, mas aí eu tô diminuindo o valor do meu serviço. Não, você está estabilizando o que você ganha com o que você gasta para você não ter um problema de precisar, de repente, acabar fechando por algum problema, né? Ou, de repente, tirar de casa, que aí já tem reclamação e tal. Então, ó, basicamente, o que a gente vai fazer? Os próximos passos, né? Eu vou com ela olhar o WhatsApp, né? Eu vou ver se eu consigo gravar a tela, alguma coisa assim, para depois colocar um vídeo mostrando. Pega o WhatsApp de trabalho, é muito simples. Vai lá, final, a última mensagem, entra na última mensagem e vai olhar o que você vai ter que analisar uma por uma. É um trabalho de formiguinha, só que ele tende a trazer muito resultado. E lembrando, essa pessoa que você conversa, quando você abre a mensagem, o que é legal de você mesmo fazer esse trabalho? Você vai olhar e vai falar assim, é a Joana. Fala, nossa, Joana, você vai lembrar quem é, você já vai saber. Aí você pode dar uma olhada na conversa mais ou menos, e aí você vai mandar. Eu mandava em áudio, para todo mundo. Mandava em áudio porque é muito mais rápido, muito melhor. E aí embaixo, por escrito, se fosse alguma coisa diferente, eu escrevia o que eu coloquei no áudio, para eu não precisar ficar ouvindo os áudios. Nossa, isso era muito bom, porque me ajudava, né? E depois eu colocava assim, sobre tal coisa. Ou então você pode etiquetar, só que etiquetar demora tempo. Qualquer coisa, porque qualquer coisa que você gaste 10 segundos, se for 100 mensagens, vai demorar, vai ser 100 vezes aqueles 10 segundos. Vai ser 1000 mensagens, 1000 vezes aqueles 10 segundos. Então não pensa que qualquer coisa que você faça, quanto mais rápido, melhor, né? Só que tem que ter, vamos dizer, uma qualidade. Não, o objetivo não é uma linha de produção de mensagem. Que quem fazia esse trabalho, eu deixei, por exemplo, para uma menina da recepção fazer, nossa, foi péssimo, porque o pensamento dela, eu preciso fazer para ir embora. Porque ela era secretária, para ela se vende ou não. Aí depois no outro dia eu fui ver e comecei a olhar, falei assim, eu falei, não. Você tem que falar com a pessoa, é uma conversa, não é um monólogo, não é só você que fala. Ela vai pensar o seguinte, ela só quer saber de vender para mim. exatamente. Eu, sinceramente, não tô nem pensando nisso. Imagina o tanto de coisa que pode ter acontecido. A pessoa pode ter se mudado, pode ter separado, pode não estar bem para sair de casa, pode ter se acidentado, pode ter pode ter acontecido inúmeras coisas, muitas. Eu já peguei caso de tudo que aconteceu. Pessoa morar em outro estado, e a pessoa que vinha falar assim, poxa, eu até iria, mas agora não dá, porque eu tô morando em tal lugar. Só se eu for quando visitar minha mãe, enfim, aí você fala e vê. Só que tem várias dessas pessoas, é mais ou menos o trabalho que o Instagram vai fazer para você, no anúncio, ele vai rodar, vai pegar as pessoas ali, né, que são do bairro e tal, e pode ser que tenha algumas dessas pessoas que são ex-cliente, que não voltou, e ela vai falar assim, nossa, só que se você já faz esse trabalho agora, um pouco antes, que a campanha vai rodar daqui uns dias, então é ideal a gente fazer isso algumas horas hoje, amanhã, fazer nos próximos dias, né, para depois, quando a pessoa for olhar, se ela vê, ela vai falar assim, nossa, ela já tinha me chamado e agora eu tô vendo uma campanha. Então, a propensão dela responder a alguma das coisas acaba aumentando muito. Então, agora vai ser um trabalho de mandar mensagem para cada uma dessas pessoas, ver lá como foi a última conversa, ver como que ela tá, e aí vai seguir. Ó, o tempo que a gente combinou, né, até umas 11h30, que agora tem os outros afazeres aí. Então, basicamente é isso. Aí a gente volta, ó, a gente já fez, agora que eu fui olhar aqui, a gente conversou justamente quarta-feira da semana passada. Foi uma semana. Eu acho que a gente pode, de repente, conversar nessa semana ainda, mais perto do final de semana e tal, só para falar como foi esse processo, e porque eu realmente acredito que isso já vai dar resultado. Gente, também é importante, só para finalizar isso daqui, para não me prolongar,
quando for chamar as clientes, não mostrar desespero, que é assim, tipo, você tá sem cliente hoje. E aí você fala assim, ó, você pode vir hoje que eu tô sem horário e tal. Ela vai ficar, pô, desespero não vende. Você tem que falar para a pessoa o seguinte, ó, da última vez, ó, tem que olhar, e essa informação você já tem que ir para a conversa já sabendo. Qual foi o dia da semana que ela veio, qual foi o horário que ela veio. É muito importante saber, porque você vai oferecer para ela o mesmo dia, o mesmo horário. E aí, se for, vamos supor que hoje é quarta, e vamos supor que foi, a última vez que ela veio foi numa quarta, e que daria para fazer, por exemplo, hoje à tarde, você pode perguntar para ela, olha, eu não sei se fica muito em cima da hora para você, mas eu tenho justamente o mesmo horário que você veio na quarta-feira, 2 horas da tarde, só que eu tenho nessa quarta e na próxima. Qual você prefere? Sempre uma pergunta fechada, que deixa a responsabilidade para ela, só que se ela falar que ela quer hoje, ou se ela falar que ela quer próxima quarta-feira, para você é ótimo. É uma cliente que estava perdida e não está vindo e que vai passar a vir. Então, a gente tem que pensar no contexto, não só no dia. Mas que é muito provável que hoje não consiga ter, de repente, um encaixe para uma cliente. Só que esse trabalho, aí você vai fazendo com o tempo, você vai percebendo que vai tendo mais agenda e tal, e vai ter um momento que você vai falar, quando começar a acontecer de, ó, eu tenho tal dia, tal hora, que da última vez que você veio, só que, ó, daqui a 30 dias esse horário já tem uma pessoa. Então, aí ela vai falar, caramba. Aí ela vai começar a ficar com aquele senso de urgência de marcar. Isso demora um tempinho para acontecer, não é rápido de uma hora para outra, mas esse trabalho na agenda das clientes antigas é diário. Todo dia, pelo menos 1 horinha por dia, tem que mandar as mensagens, fazer certinho. E é sua amiga, então é mais fácil fazer, que é aquele negócio que a gente tava conversando, né? Não precisa ser informal, completamente informal. Você pode falar para ela, falar, olha, eu tava olhando aqui no meu Instagram as meninas aqui, e aí vi aqui que faz tempo que você não vem, nossa, senti sua falta. Passa aqui pra gente tomar um café, conversar, né? Por quê? Você tá, se eu falar, eu senti sua falta, ela vai falar assim, caramba, ela quer falar comigo, faz um tempo. Aí depois você começa a direcionar pro atendimento, no caso, fechar, né? Que aí, inclusive, se essa que respondeu para você que você começou a fazer isso, teve uma que respondeu, né? Me pergunta o que, mostra para mim a mensagem, que eu vou logar o seu WhatsApp no meu computador e vou ver, para ver o que ela fala, para dar orientação de como que se responde para ela não, vamos dizer assim, sair sem fazer o agendamento, né? Para realmente conseguir fazer com que ela feche o agendamento para ela vir, para ficar um negócio certo já. Então, beleza, ó, por enquanto era isso que eu queria realmente falar aqui para ter esse feedback, né, para as meninas, para quem está acompanhando e vendo o resultado, que logo vai ter os resultados, você vai contar para a gente aí como foram, se foi bom, se não foi, se compensa fazer, se não compensa, se tira algum aprendizado disso ou não, porque é bom, eu acho, uma das coisas que eu acho mais importantes, inclusive, além desse negócio do atendimento, de alguma explicação, esclarecimento, é você ter com quem conversar, ter com quem desabafar, porque é muito difícil. Às vezes você fala tanto em casa tal, e depois de um ano que o negócio já não tá como você queria, como você percebe isso? Você, em casa, tipo assim, é tudo bem de você falar com as pessoas que eu sei que você tem apoio, mas como que é? Você fica confortável com como tá acontecendo? Olha, não é a mesma coisa da gente falar com quem entende do assunto. Então, assim, a gente ter um direcionamento muda completamente, né? Então, ajuda bastante. Às vezes você está pensando uma coisa, mas o que você está pensando não vai ser legal, e a outra pessoa nem te direciona. No meu caso, eu falo com você, né? Então, assim, os direcionamentos que você me dá em relação ao que eu tenho que fazer aqui, nossa, muda completamente. Talvez meu marido, minha filha, não iria saber falar isso, entendeu? E um negócio que, nessa linha que eu estava falando com o Douglas, é o seguinte: o que hoje falta muito é clareza do que precisa fazer e como precisa fazer. Porque você tem na internet, não é falta de informação, muito pelo contrário, é muita informação.
Cada pessoa fala como que tem que estar o seu Instagram, como que você tem que fazer isso, como que você tem que fazer aquilo, como que você atrai seguidor, como que você faz isso aqui lá. Aí você fica perdida pensando, nossa, mas peraí, para mim vender, eu atraio mais seguidor, mas eu vendo, mas eu faço um negócio de uma campanha, aí você vai lá, compra um curso, faz, ficou na mesma, fala assim, nossa, aí a pessoa fica perdida, porque tem muita informação. Aí ele falou assim, nossa, quando você vai falando o que, porque ó, basicamente o negócio você tem que saber onde você está e para onde você vai ir. Você sabe dos seus gastos, sabe quantos clientes você tem e para frente você sabe em quantos você quer chegar e o que você quer fazer, para não começar a deixar ficar bagunçado, né? E isso realmente ajuda muito essa clareza, porque eu sempre que você pergunta alguma coisa, fala assim, para mim pode parecer falar assim, nossa, realmente isso já aconteceu lá, para mim pode parecer tranquilo e para você não. Como o caso daquela cliente que você tinha perguntado, né, que ela queria só se fosse fora do horário. Não falou por quê, não explicou nada, tal e, né? Fala rapidinho dessa história aí, só pra gente finalizar para ir fazer almoço. Ela, na verdade, ela queria um horário fora do meu horário de atendimento. Eu falei que poderia ser sim, mas ela não me explicou o motivo. Aí ela começou a demorar demais, 2 horas depois que a gente tinha combinado. E aí eu já comecei a ficar brava, porque, né, perguntar, não deu satisfação nada. Depois eu fui entender. Quando ela chegou, eu comecei a entender o que ela queria. Ela vai mudar para fora. Então, assim, ela veio aqui buscar um documento. Estava vindo de outra cidade para 6 horas de BH. Então, assim, eu teria, se ela tivesse me falado isso, eu teria completamente pensado, meu pensamento teria sido outro. Assim, não, ela está de longe, né? Ela está precisando, ela vai sair, ela não vai ficar aqui, vai voltar no outro dia para a cidade dela de novo. Então, teria uma possibilidade de ela fazer em outro horário nenhum. Aí, depois que ela chegou, que a gente foi pensando, que eu fui entender o porquê que ela estava tão desesperada para fazer sobrancelha e por que ela demorou tanto, entendeu? Mas se ela tivesse me falado, eu teria ficado tranquilo. Mas essa questão foi mesmo o fato de ninguém me falar por quê. Falar aí, quando Hoje, acontece. um pouquinho antes da gente conversar, eu atendi uma cliente minha, que ela já me pediu um horário sexta-feira um pouquinho mais tarde, mas porque ela falou, olha, dentro do horário que você quer, eu não consigo ir, e eu vou viajar no sábado de manhã. Então, se você puder, aí ela já esclareceu melhor o que ela quer, entendeu? Por que ela quer. E aí facilita pra gente, né? Nossa, para você ver a diferença, por isso que no anúncio você tem que falar o porquê, mesmo sendo um porquê fraco. Ajuda muito. Quando a pessoa não fala nada, não fala, não tem nenhum porquê, é muito difícil da gente, né, É, considerar. Quando a pessoa fala qualquer porquê, quando tem algum porquê, ou mesmo se ele não é vamos dizer, um porquê tão forte, nossa, isso já ajuda demais. Não, então tudo bem. Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Depois que você voltar mais tarde, a gente não vai estar mais na live, mas a gente vai fazer o trabalho aqui. Eu vou logar o seu WhatsApp já assim que a gente terminar a live aqui, para já ir dando mais ou menos uma olhada, vendo como que é as clientes, vendo do final para o começo como que tá, para saber, para entender um pouco melhor e saber se eu consigo ajudar você a fazer isso também, porque eu consigo fazer no WhatsApp web por aqui, enquanto você vai fazer do próprio celular. Dá para os dois mexerem ao mesmo tempo, tipo. Lá, para não dar problema, quando eu fazia isso, eu pegava um dia, falava, ó, eu vou fazer tal dia e você vai fazer tal dia. Ou então, eu vou fazer tal mês e você vai fazer, geralmente era por mês, né? Você vai fazer tal mês, para poder realmente não dar problema. E veja bem, se alguma menina já responder, você já vai para fechar o agendamento, já começa a conversar com ela. Então, tem que ser um negócio que, se você demora muito para responder, você vai respondendo assim, vamos supor, você manda mensagem ou áudio e tal, oferecendo para o design para 10 pessoas. E vai vendo. Conforme alguma responder, você já dá andamento naquele atendimento, porque quem sabe, de repente, ela já quer hoje, né? Vai que, de repente, é uma coisa que ela... Meu Deus, eu já estou há muito tempo. Puxa, tem hoje. Eu tenho, vem, faz. Maravilha. Caso contrário, nos próximos dias também vê uma agenda, um dia certinho e maravilha. Beleza, então muito obrigado mesmo, hein, Lu,
pela sua contribuição aí, por dizer tudo que está acontecendo aí. Eu que agradeço a gente. Você é valiosa, muito valiosa. Valeu, obrigado. Eu vou finalizar então aqui. Tchau, tchau, Lu. Tchau. E olha, aqui abaixo do vídeo que você está vendo aí agora, tem um botão de inscrever-se. Toca nesse botão agora para o YouTube entender que você quer aprender mais sobre como que você vai fazer para lotar a sua agenda.